Olá, eu sou o professor Felipe Albino Nóbrega da Silva, professor de Geografia da Rede Estadual e Municipal de São Paulo. Estou aqui para apresentar o meu artigo, que tem como título A Comunidade Quilombola da Caçandoca, Ubatuba, São Paulo, remanescentes culturais ameaçados pelo avanço da especulação imobiliária entre os anos de 2000 e 2021. Tive como auxílio a orientação da professora Luana Cristina da Silva Campos, onde o meu artigo tem como principais palavras-chave gentrificação, especulação imobiliária, turismo e território quilombola. Apresentação do artigo. O presente artigo está centrado na análise geoespacial da comunidade quilombola da Caçandoca, localizada no litoral norte do estado de São Paulo. Nós temos uma situação que, por se tratar de uma região de grande interesse imobiliário, a comunidade da Caçandoca sempre foi alvo de especulação imobiliária. Neste trabalho, foi analisado dois aspectos territoriais. A primeira análise coube observar a gentrificação das áreas ao redor do quilombo da Caçandoca, principalmente com relação ao condomínio do Pulso, que está na localização norte do quilombo da Caçandoca, fazendo o limite territorial entre essas duas áreas. Por fim, a segunda frente de análise se concentrou na ocupação interna do quilombo da Caçandoca. Síntese do desenvolvimento do artigo. Para analisarmos as ocupações ao redor do quilombo da Caçandoca e dentro do quilombo, usamos imagens de satélite entre os anos 2010 e 2021, oriundos do programa Google Earth Pro, versão 7.348573. Foi elaborado uma análise através da identificação das ocupações no limite territorial entre o quilombo da Caçandoca e o condomínio do Pulso. Analisamos também as ocupações dentro do condomínio da Caçandoca e suas respectivas distribuições geográficas. Por fim, foi realizado 3 visitas ao quilombo da Caçandoca com o objetivo de levantar informações cujas imagens de satélites não podiam mostrar. Nós, então, sob a orientação da professora Luana, nós decidimos fazer 2 blocos de observações. Primeiro, levantar as imagens dos anos 2010 e comparar com as imagens de 2021 e elencar as principais alterações que ocorreram, tanto no limite territorial com o condomínio do Pulso, que faz limite com o quilombo da Caçandoca, e também analisar o crescimento das ocupações internas ao quilombo da Caçandoca. Referenciais teóricos metodológicos. Eu trabalhei com 3 aspectos principais. Primeiro, quilombismo, formas de organização realizada por escravos, escravos fugitivos e remanescentes do regime escravocrata, em busca de promover resistência ao sistema escravagista e manutenção de sua cultura. Esta última, a qual mencionei para vocês, é o que eu usei como principal objetivo, o remanescentes do regime escravocrata e a busca por manutenção de uma cultura. Também usei o conceito de gentrificação, apropriação de um território em função do seu valor econômico, exercida pelo capital econômico de sua classe social interessada na região, em detrimento de seus benefícios, aumentando o custo de vida para os moradores do local. Por fim, usei também como conceito para elaboração do artigo a especulação imobiliária, aumento sistemático dos valores imobiliários de uma região em função da procura. Chegamos a 3 conclusões que eu vou apontar para os senhores aqui. A primeira conclusão foi: as observações das imagens de satélite demonstraram que construções no condomínio do Pulso avançaram sobre a área do quilombo da Caçandoca,
Nessas análises, entre os anos 2010 e 2021, percebemos que algumas construções estão sobre o limite territorial do Quilombo da Caçandoca e o condomínio do Pulso, ou seja, parte dessas construções estão dentro do condomínio e outra parte está dentro do Quilombo da Caçandoca, ou seja, uma invasão de uma terra demarcada. Segundo ponto, após a Justiça reconhecer o direito legal sobre as terras como remanescente quilombola, ocorreu um aumento exponencial de áreas ocupadas por quilombolas, ou seja, também analisando 2010 e 2021, as áreas de ocupações internas do quilombo aumentaram na ordem de mais de 200%, ou seja, áreas cuja ocupação era muito pequena passaram a ter uma ocupação 2 a 3 vezes maior. E por fim, tivemos aqui também, durante as visitas de campo ao Quilombo da Caçandoca, os moradores apontaram um problema recente, referindo-se ao possível fechamento de uma passagem ou trilha, historicamente, entre a Praia da Caçandoca e a Praia do Condomínio do Pulso, partindo do interesse, esse fechamento, do Condomínio do Pulso. Ou seja, ali nós temos uma passagem, uma trilha, que foi usada enquanto a área ainda era uma fazenda escravocrata. Usava-se essa trilha para se chegar na Maranduba, que é a área mais urbanizada e próxima a essa fazenda da Caçandoca, ex-fazenda Caçandoca. Hoje, essa trilha está dentro do condomínio do Pulso. Ela começa no Quilombo da Caçandoca e adentra o condomínio do Pulso. E os seus moradores estão pretendendo extinguir ou fechar essa passagem que tem ali alguns séculos de existência. Por fim, tenho aqui as principais referências bibliográficas. Usei o conceito de gentrificação explanado por Alcântara. Também alguns métodos de orientação e estudos sobre quilombismo do autor Tuan Bona, cujo nome do seu livro é A Arte da Fuga, dos escravos fugidos aos refugiados, e também de Beatriz Nascimento, onde nós trabalhamos também com o conceito de quilombo e a resistência cultural negra. Por fim, quero agradecer aqui pela atenção de todos. Muito obrigado.